Boa noite. Vamos saindo da imobilidade, movimentar o corpo lentamente. E eu vou dar continuidade da leitura. Velho caminho, nuvens brancas, seguindo as pegadas do Buda. Capítulo 79. Cogumelos de sândalo. Estão me ouvindo? Okay. O venerável Ananda sentou-se junto do Buda e falou com voz suave. Jamais vi você tão doente em todos os anos que nós temos estado juntos. Fiquei paralisado. Não podia pensar com clareza ou fazer minhas tarefas direito. Os demais não acreditavam que você fosse se recuperar dessa, mas eu pensei comigo, o Senhor Buda ainda não nos deu o seu último legado. Com certeza, ele ainda não ingressará no Nirvana. Tal ideia impediu-me de cair em desespero. O Buda disse, Ananda, o que mais podem você e a Sangha esperar de mim? Eu vos ensinei o Dharma completamente e profundo. Você acha que eu escondi alguma coisa dos bhikkhus? Ananda, o ensinamento é o verdadeiro refúgio. Cada pessoa deve fazer do ensinamento o seu próprio refúgio. Viver de acordo com o ensinamento. Cada pessoa deve ser uma lamparina para si mesma. Ananda, o Buda, o Dharma e a Sangha estão presentes em toda a pessoa. A capacidade de iluminar-se é o Buda. O ensinamento é o Dharma. A comunidade de apoio é a Sangha. Ninguém pode retirar o Buda, o Dharma e a Sangha de dentro de vocês. Embora os céus e a terra possam ruir, as três joias permanecerão intactas dentro de cada pessoa. Elas são o verdadeiro refúgio. Quando um bhikkhu vive em mente atenta e contempla seu corpo, sentimentos, mente e objetos da mente, ele é como uma ilha dentro de si mesmo. Ele possui o refúgio mais verdadeiro que existe. Nenhuma pessoa, nem mesmo um grande mestre, pode jamais ser um refúgio mais estável do que a ilha da mente atenta, do que as três joias dentro de vocês. No final do retiro, a saúde do Buda estava grandemente restaurada. Certa manhã, o novato Kunda, que era assistente de venerável Sariputra, veio ver Ananda. Ele informou que Sariputra recém havia falecido em Nala. Ele trazia para Ananda um manto, a tigela de mendigar e uma contendo as cinzas pertencentes à venerável Sariputra. Ele então cobriu seu rosto e caiu em lágrimas. Venerável Ananda também chorou. Kunda explicou que, após Sariputra retornar a Nala, ele cuidou de sua mãe até a morte dela. Após a cerimônia de cremação, ele reuniu seus parentes e todos os moradores da vila para dar-lhes um ensinamento relativo ao Dharma. Ele transmitiu para eles os três refúgios e mostrou-lhes como praticar. Em seguida, sentou na posição de lótus e passou para o Nirvana. Pouco antes disso, ele dissera a Kunda que desejava que seu manto, sua tigela e cinzas fossem levadas de volta para o Buda. Também queria que pedisse ao Buda para deixá-lo ficar ao seu lado. Venerável Sariputra disse a Kunda que desejava realizar seu passamento antes do Buda. Venerável Ananda secou suas lágrimas
e foi com o monge procurar pelo Buda. Ele olhou em silêncio para o manto, a tigela e cinzas do seu grande discípulo. Não disse uma palavra. Então, olhou para cima e gentilmente afagou a cabeça de Kunda. Venerável Ananda disse: Senhor Buda, quando ouvi dizer que nosso irmão Sariputra havia falecido, fiquei paralisado. Meus olhos e mente ficaram enevoados. Estou profundamente consternado. O Buda olhou para o monge e disse: Ananda, o seu irmão levou embora os seus preceitos, a sua concentração, a sua compreensão e a sua liberação quando morreu? Ananda respondeu pesarosamente: Essa não é a razão da minha tristeza, senhor. Quando meu irmão Sariputra estava entre nós, vivia o ensinamento com todo o seu ser. Ele ensinava, orientava e encorajava o resto de nós. Com a morte dos irmãos Sariputra e Moggallana, a sanga se sente vazia. Como nós poderíamos não ficar tristes? O Buda disse: Ananda, inúmeras vezes lembrei a você que com o nascimento há a morte. Aquilo que se junta deve se separar. Todos os dharmas são impermanentes. Não devemos nos prender a eles. Você deve transcender o mundo do nascimento e morte, do surgir e desaparecer. Sariputra foi um grande ramo que cumpriu sua tarefa de ajudar a nutrir a árvore. Aquele ramo ainda está presente na árvore. A árvore é a comunidade de bhikkhus praticando o ensinamento da iluminação. Se você puder abrir os seus olhos para ver, enxergará Sariputra em você mesmo. Se você puder, se você puder abrir os seus olhos para ver, enxergará Sariputra em você mesmo, no Tathagata, na comunidade de bhikkhus, em todas as pessoas que Sariputra ensinou, no novato Kunda e ao longo de cada senda pela qual ele tenha passado a fim de difundir o ensinamento. Abra seus olhos, Ananda, e você o verá em toda parte. Não pense que Sariputra não está mais conosco. Ele continua aqui e para sempre continuará. Ananda, Sariputra foi um bodhisattva, uma pessoa iluminada que usou sua compreensão e amor para guiar os outros seres até a outra margem, a margem da iluminação. Entre os monges, Sariputra foi reconhecido por sua sabedoria. Ele será lembrado pelas futuras gerações como um bodhisattva de grande compreensão. Ananda, entre os bhikkhus, há muitos bodhisattvas que, assim como Sariputra, fizeram o grande voto. Bhikkhu Puna, Bhikkhuni Yasodhara, o discípulo leigo Sudatta, são todos bodhisattvas de grande compaixão que viveram o voto de ajudarem a todos os seres, sem medo de sofrer ou de padecer. A Bhikkhuni Yasodhara e o discípulo Sudatta fizeram seu passamento, mas Venerável Puna continua a trabalhar corajosa e energeticamente para servir a todos os seres. O Tathagata considera que Venerável Moggallana foi um bodhisattva de grande coragem e energia. Poucos se comparam a ele. Venerável Mahakasyapa, com sua vida simples, humilde, é o bodhisattva da simplicidade. Venerável Anuruddha é o bodhisattva de grande esforço e diligência. Ananda, se as futuras gerações continuarem a estudar e praticar o caminho da liberação, bodhisattvas continuarão a aparecer neste mundo. Ananda, confiar no Buda, no Dharma e na Sangha é confiar no futuro da comunidade.
No futuro, haverá outros bodhisattvas tão grandes quanto o foram Sariputra, Moggallana, Yasodhara e Anathapindika. Ananda, não lamente pela morte do seu irmão Sariputra. Naquele meio-dia, nas margens do rio Ganga, próxima à aldeia de Ukasela, serenamente o Buda anunciou o falecimento do venerável Sariputra. Ele exortou os bhikkhus a empreenderem esforços para seguirem o exemplo de Sariputra, que fez o voto de auxiliar a todos os seres. Ele disse: bhikkhus, vocês devem tomar refúgio em si mesmos e serem como uma ilha internamente. Não confiem em nada além, e vocês não serão derrubados pelas ondas do sofrimento e desespero. Vocês devem tomar refúgio no Dharma e fazer dele a sua ilha interior. Certa manhã, o Buda e Ananda entraram em Vesali para mendigar. Eles pegaram um alimento e o comeram na floresta próxima. Após isso, o Buda falou: Ananda, devemos retornar ao templo Kapala para descansar esta tarde. Ao longo do caminho para o templo, o Buda parou várias vezes para admirar a paisagem. Ele disse: Ananda, Vesali é tão linda, o templo dele é tão adorável. Todos os templos, tais como Gotamaka, Satambaka e Barroputra, são maravilhosos. O templo de Kapala, onde logo iremos descansar, também é um lugar muito aprazível. Após arranjar um canto para o Buda descansar, Venerável Ananda saiu para praticar meditação caminhando. Enquanto caminhava, subitamente a terra sacudiu sob seus pés. Sua mente e seu corpo balançaram. Rapidamente ele voltou ao templo e encontrou o Buda sentado pacificamente. Ananda contou a ele o tremor que acabara de sentir. O Buda revelou: Ananda, o Tathagata tomou sua decisão. Em 3 meses, realizarei o meu passamento. Venerável Ananda sentiu seus braços e pernas ficarem dormentes. Seus olhos desfocaram e teve uma vertigem. Ele se ajoelhou diante do Buda e implorou: Por favor, Senhor, não morra tão logo. Por favor, tenha compaixão dos seus discípulos. O Buda não respondeu. Ananda repetiu suas palavras 3 vezes. O Buda então disse: Ananda, se você confia no Tathagata, sabe que as minhas decisões são oportunas. Vou realizar meu passamento em 3 meses. Ananda, convide todos os bhikkhus desta região a se reunirem no salão do Dharma Kutagara, na grande floresta. 7 dias mais tarde, 1.500 bhikkhus e bhikkhunis reuniram-se no salão do Dharma Kutagara. O Buda sentou sobre a plataforma do Dharma, olhou para a comunidade e disse: Monges, tudo que o Tathagata transmitiu, vocês devem cuidadosa e habilmente estudar, observar, praticar e verificar por vocês mesmos, a fim de repassar às futuras gerações. Viver e praticar o caminho garantem paz, alegria e felicidade para vocês e para todos os seres. Bhikkhus e bhikkhunis, a essência do ensinamento do Tathagata pode ser encontrada nos 4 estabelecimentos da mente atenta, nos 4 esforços perfeitos, nas 4 bases da força espiritual, nas 5 faculdades, nos 5 poderes, nos 7 fatores do despertar e no nobre caminho óctuplo. Estudem, pratiquem, realizem e transmitam estes ensinamentos.
Bhikkhus e bhikkhunis. Todos os dharmas são impermanentes. Eles nascem e morrem, surgem e desaparecem. Faça um grande esforço para alcançar a liberação. Em 3 meses, o Tathagata realizará o seu passamento. 1.500 monges e monjas escutaram o Buda e absorveram suas palavras diretas. Compreenderam que aquela seria a última oportunidade de verem e ouvirem uma palestra Dharma proferida por ele. Saber que o mestre do Dharma faria, em breve, o seu passamento, trouxe angústia aos presentes. Na manhã seguinte, o Buda foi mendigar em Vassali, então foi comer na floresta. Após, ele e vários monges deixaram Vassali. Olhando para trás e vendo a cidade com os olhos de despedida, o Buda disse: Ananda, Vassali é tão linda. Esta é a última vez que o Tathagata a admira. O Buda então virou-se, olhando em frente, ele disse: Vamos para Bandagama. Naquele entardecer, o Buda ofereceu o Dharma para 300 bhikkhus em Bandagama. Falou sobre os preceitos, a concentração, a compreensão e a liberação. Após vários dias de descanso ali, prosseguiu para Hatigama, Ambagama e Jambugama. Ele instruiu os bhikkhus de todos estes lugares. Em seguida, eles viajaram para Bhoganagara, onde o Buda descansou no templo de Ananda. Muitos monges da região vieram receber seu ensinamento. Ele enfatizou o quão necessário era testarem o ensinamento por eles mesmos. Todas as vezes que alguém falar sobre o Dharma, mesmo se assegurar que o ensinamento provém diretamente de autoridades reconhecidas, não sejam tolos de aceitar as palavras ditas como sendo as autênticas palavras do Tathagata. Comparem o que é dito com sutras e preceitos. Se as palavras contradizem os sutras e os preceitos, descartem o que lhes foi ensinado. Porém, se o significado das palavras transmitidas estiverem de acordo com os sutras e os preceitos, então aceitem e pratiquem o ensinamento. O Buda foi para Pava, onde descansou no jardim de mangueiras que pertencia a um discípulo leigo chamado Kunda, o filho de um ferreiro. Kunda convidou o Buda e os cerca de 300 monges que acompanhavam para fazer uma refeição em sua casa. A esposa de Kunda e seus amigos serviram a todos os monges, enquanto o anfitrião, pessoalmente, servia para o Buda um prato especial que ele havia preparado. Era um prato de cogumelos apanhados de um pé de sândalo, chamado Sukara Madhava. Quando terminou de comer, o Buda disse para ele: Prezado Kunda, por favor, despreze tudo o que resta destes cogumelos e não permita que sejam ingeridos por mais ninguém. Quando todos terminaram de comer, o Buda proferiu uma palestra Dharma. Em seguida, ele e os monges descansaram no jardim de mangueiras. Naquela noite, o Buda foi tomado por violentas câimbras estomacais. Ele não conseguiu dormir por toda a noite. Pela manhã, pegou a estrada com os monges e seguiu em direção a Kusinara. Ao longo do caminho, as câimbras estomacais pioraram, até que ele foi forçado a parar e descansar sobre uma árvore. Venerável Ananda dobrou um manto extra e colocou-o embaixo da árvore para que o Buda pudesse deitar-se. Ele solicitou que Ananda buscasse um pouco de água para saciar sua sede. Ananda disse: Senhor,
A vertente daqui está cheia de lodo devido a uma caravana de carros de boi que recentemente cruzou por dentro dela. Por favor, espere até que cheguemos ao rio Cabuta. A água será mais pura e doce. Lá eu pegarei água para você beber e banhar-se. O Buda, porém, insistiu. Ananda, tenho muita sede. Por favor, traga-me um pouco de água agora. Ananda fez o que ele pediu. Para sua surpresa, quando escoou a água para dentro de um jarro, ela se tornou perfeitamente límpida. Após beber a água, o Buda deitou-se para descansar. Veneráveis Anuruddha e Ananda sentaram-se ali por perto. Os demais monges sentaram-se num círculo em torno do Buda. Naquele exato momento, um homem de Kusinara passava por ali. Quando viu o Buda e os monges, ele se inclinou em profunda reverência e se apresentou como Pukusa, um membro do clã Mala. Ele tinha sido, certa vez, o discípulo do mestre Alara Kalama, o mesmo professor com que o jovem Siddhartha havia estudado. Pukusa tinha ouvido falar muito bem do Buda e se inclinou novamente e ofereceu a ele 2 novos mantos. Siddhartha aceitou o manto e então pediu para Pukusa dar o outro manto à venerável Ananda. Pukusa pediu para ser aceito como discípulo. O Buda transmitiu a ele o ensinamento e deu-lhe os 3 refúgios. Maravilhado, ele agradeceu muito e em seguida retirou-se. O manto do mestre estava muito usado e poído, de modo que Ananda o ajudou a colocar o novo. Em seguida, o Buda se levantou e, juntamente com os bhikkhus, continuou a caminhar rumo a Kusinara. Quando chegaram às margens do rio Cabuta, o Buda tomou um banho e bebeu mais água. Então, ele se dirigiu para o jardim de mangueiras próximo dali, e lá chegando, pediu para o monge Kundaka dobrar seu manto extra e colocá-lo sobre o solo para que ele deitasse. O Buda chamou Ananda e disse: Ananda, a refeição que o Tathagata ingeriu na casa de Kunda foi a sua última. As pessoas poderão acusar Kunda de servir-me alimento impróprio. Assim, quero que você diga a ele que as 2 melhores refeições que tive na minha vida foram aquelas que fiz logo antes de vislumbrar o caminho, e a minha última refeição logo antes de passar para o Nirvana. Ele não deve sentir nada além de felicidade por ter me servido uma destas refeições. Após descansar um pouco, o Buda se ergueu e disse: Ananda, vamos atravessar o rio Hiranavati e entrar na floresta que pertence ao povo de Mala. Aquela floresta, na entrada de Kusinara, é a mais magnífica. Às vezes eu me sinto como Ananda. Quem quer comentar alguma coisa? Muito agradecida, Judei, mais uma vez pelo carinho da sua voz. Obrigada, Buda. Judei. Aí. Eu estava sentindo isso que você comentou também, de se sentir como Ananda, né? Eu estava pensando que às vezes a gente se cobra tanto, né, de não sentir algumas coisas, e aí você vê o Ananda que não só já era monge há muitos anos, como era assistente direto de Buda, estava vivendo
do lado de Buda o tempo todo. E quando ele recebe a notícia do Sariputra e dos outros, e, né, então, assim, se o Ananda ainda sentia tudo isso, né, então, por que a gente se cobra tanto de não sentir às vezes? Não é? E eu tô vivendo nesse momento assim, que meu pai está doente, né? Ele está né, nessa linha. E aí, nossa, eu fiquei muito emocionada lendo esse capítulo, porque é o que eu estou vivendo também, né, com meu pai. Ele tá tranquilo. E meu pai está muito tranquilo. Ele está assim, tá como Buda, assim, tá super tranquilo. Então, foi muito bom ter lido esse capítulo. Obrigada. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Vamos encerrar, então? Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.